Em 1994, um desenho animado fez algo que nenhum estúdio tinha coragem de fazer. Pegou o herói favorito de uma geração inteira e começou a destruí-lo. Não pelos vilões, por dentro. O corpo de Peter Parker começou a trair ele. A mente começou a rachar. E cada episódio empurrou isso mais fundo. Essa não era uma série infantil. Era a versão mais honesta, mais sombria e mais humana que o Homem-Aranha já teve em qualquer mídia. E nesse vídeo você vai entender exatamente por quê, arco por arco, personagem por personagem. Essa série nunca foi superada, mano. 1994, Fox Kids, sábado de manhã. Mas não se deixe enganar pelo horário. Essa série foi ao ar por 5 temporadas. E desde o primeiro episódio ficou claro, isso era diferente. Diferente de qualquer coisa que existia. Peter Parker não era só um herói com poderes. Era um jovem destruído pela culpa, pela solidão e pelo peso impossível de proteger um mundo que nem sabia que ele existia. A série mergulhou de cabeça nisso, mano. Falou de mutação genética, de colapso de identidade, de perda, de sacrifício, de amor interrompido. Em um desenho animado de sábado de manhã. E vou te falar, mano, funcionou. Porque aqui, Peter Parker era real de um jeito que nenhuma outra versão do personagem conseguiu ser. Mas aí eu te pergunto, qual é a coisa mais pesada que essa série fez? Fica comigo, que ainda está por vir. Na segunda temporada, Peter Parker descobre algo que não tem como ignorar. Seu DNA está se deteriorando, mano. A mutação que lhe deu os poderes de aranha está saindo do controle. E o que vem depois, ninguém estava preparado. Ele começa a desenvolver 4 braços extras. 4 braços extras, mano. O herói favorito das crianças se transformando num monstro, episódio após episódio. Mas a série não para no horror físico. Ela vai direto no horror psicológico. Peter não consegue tocar em ninguém, não consegue abraçar a tia May, não consegue segurar a mão da Mary Jane. Ele se isola, esconde de todo mundo, carrega aquilo sozinho, como sempre carregou tudo. E a série usa esse arco para fazer uma pergunta que nenhum desenho animado tinha feito antes: onde termina o herói e começa o monstro? Não é uma pergunta sobre poderes, é uma pergunta sobre identidade, sobre quem você é quando perde o controle de tudo que achava que era seu. E a doença foi só a primeira vez que a série colocou esse peso nos ombros de Peter. Porque antes disso, muito antes, já existia outra coisa tentando devorar ele por dentro. Algo que usava a forma dele. O simbionte. Um traje vivo que pensa, que sente, que escolhe. Ele chegou na série como chegou nos quadrinhos: misterioso, sedutor e errado de uma forma que você sente antes de conseguir explicar. Peter começa a mudar usando ele. Fica mais agressivo, mais impulsivo, menos ele mesmo. E a série faz algo que nenhuma adaptação fez tão bem. Ele mostra que o simbionte não cria nada de novo em Peter. Ele só amplifica o que já estava lá. A raiva reprimida, o cansaço de ser sempre o responsável, o desejo de, por uma vez, não se importar com as consequências. O traje negro é o lado de Peter Parker que ele passava a vida inteira tentando sufocar. E quando ele finalmente se livra, o simbionte vai para alguém que não quer se livrar. Ed Brock, jornalista, homem destruído, consumido pelo ódio. E o simbionte, que amplifica emoções, encontra em Ed um nível de raiva que nunca tinha encontrado antes, mano. E o resultado é Venom. A animação de 94 definiu o Venom pro mundo inteiro. Antes dos filmes, antes de tudo. Foi aqui que uma geração inteira encontrou esse personagem pela primeira vez. E a versão que eles viram era devastadora. Mas Venom não foi o fim, foi só o começo dos pesadelos.
E enquanto Peter lidava com tudo isso, a série decidiu que não bastava, mano. Era muito pouco. Ele foi o primeiro universo compartilhado animado da Marvel. Você sabia disso? Em 1994, 3 décadas antes de qualquer universo cinematográfico, e os encontros que ele construiu ainda são referência. Quarteto Fantástico. Peter entra na sala da família mais poderosa da Marvel. E a série usa esse encontro para falar de pertencimento, algo que Peter sempre buscou e nunca encontrou. Ele está no meio da família mais unida da Marvel e ainda se sente de fora, porque esse é o Peter Parker. Ele não se encaixa em lugar nenhum. Capitão América. Viagem no tempo, Segunda Guerra Mundial, Caveira Vermelha. A série usa o Capitão para falar sobre o peso de ser um símbolo, sobre o que acontece quando o mundo projeta em você tudo o que quer acreditar. Pesado demais para um desenho de sábado de manhã, né, mano? Mas fizeram do mesmo jeito. Homem de Ferro. Tony Stark e Peter Parker dividindo cena. A dinâmica de mentor e protegido muito antes de qualquer um imaginar o que isso poderia se tornar no cinema. Essa série chegou lá primeiro. O Justiceiro. Frank Castle e Peter Parker, dois homens com visões completamente opostas sobre o que é certo e o que é errado. O Justiceiro mata, o Homem-Aranha não. O debate moral desse episódio é mais adulto do que a maioria dos filmes de super-herói que vieram muito depois. Doutor Estranho. Feitiços, dimensões, realidades alternativas, território que parecia impossível para uma animação. E saiu pela outra ponta como um dos arcos mais inventivos dos personagens até hoje. Blade. Antes de qualquer filme, antes de tudo, a série apresentou Blade ao grande público. Nova York sombria, clima noir, vampiros, um episódio que parecia pesado demais. Fizeram de qualquer jeito, mano. Os X-Men. Peter divide cena com Wolverine, Tempestade, Ciclope. E a série usa esse encontro para fazer uma pergunta que nenhum dos outros crossovers teve coragem de fazer. Qual é a diferença entre um mutante e um mutado por acidente? Os dois são diferentes. Os dois são temidos. Só que um nasceu assim, o outro foi transformado. Política, identidade, preconceito em um único desenho animado. 7 universos, uma série, em 1994. E nenhum pareceu forçado. Cada encontro tinha peso, tinha propósito. Cada crossover mudava algo em Peter. Mas os encontros eram o que acontecia por fora. O que acontecia por dentro era onde a série realmente vivia. E para entender isso, você precisa conhecer cada peça desse tabuleiro. Os personagens que definiram a série. Essa série não funcionou só pelos arcos. Ela funcionou porque os personagens eram reais. Cada vilão tinha uma ferida, cada aliado tinha um peso, e cada um deles fazia o Peter pagar um preço diferente. Os vilões. Duende Verde. Norman Osborn. Empresário, pai ausente e então monstro. Na série, ele não é só um arqui-inimigo. Ele é o espelho do que Peter mais teme em se tornar. Alguém com um poder que perdeu a sanidade. Alguém que tinha tudo e destruiu cada parte. Cada confronto entre eles não é uma luta. É um debate sobre o que o poder faz com um homem quando ele não tem mais nada para perder. O Duende Verde não assusta pelo traje ou pela bomba. Assusta porque Peter olha para ele e reconhece algo. Kingpin, Wilson Fisk, o verdadeiro dono de Nova York. Sem superpoderes, sem traje, sem máscara. Ele luta com dinheiro, influência e paciência infinita, mano. E é exatamente por isso que ele é o vilão mais consistente da série inteira. Porque ele não tenta vencer Peter numa luta. Ele tenta fazer o mundo de Peter desmoronar enquanto assiste de trás de uma mesa de vidro. A gente conhece bem como é o Wilson Fisk, né, mano?
O Duende Verde quer destruir o Homem-Aranha. Kingpin quer destruir Peter Parker. A diferença é tudo. Doutor Octopus. Otto Octavius, gênio destruído pela própria arrogância, na série ele quase dá pena. E é exatamente isso que o torna perigoso. Alguém que poderia ter mudado o mundo escolheu afundar tudo ao redor por puro ressentimento. Venom. Ed Brock, homem partido ao meio pelo ódio. Você já sabe a origem. Mas o que torna Venom aterrorizante nessa série não é o poder. É que Ed usa a voz de Peter, o corpo de Peter, a forma de Peter. E quando ele diz que vai destruir tudo que Peter ama, você acredita, porque ele sabe exatamente onde machucar. Carnificina. Cletus Kasady. Se Venom é o ódio com propósito, Carnificina é o caos sem nenhum. A série usa ele de forma cirúrgica, mano. Aparece pouco, fala pouco, mas quando aparece, o clima do episódio inteiro muda. Não existe negociação com Carnificina. Não existe motivação para entender. Só destruição. E é exatamente isso que o torna diferente de qualquer outro vilão da série. Os aliados. Tia May, o coração moral da série. Cada cena com ela existe para lembrar quem Peter é antes de colocar a máscara. Ela não sabe do segredo, mas sente o peso que ele carrega e ama ele do mesmo jeito. Sem Tia May, Peter é só o Homem-Aranha, mano. Com ela, ele ainda tem um motivo. Mary Jane Watson não é o interesse amoroso passivo. Nunca foi. Na série, MJ é ativa, corajosa e o âncora emocional de Peter quando tudo desmorona. Ela não precisa de salvação. Ela escolhe ficar ao lado de alguém que carrega o mundo sozinho nas costas, mano. E então a série faz algo que poucos roteiros têm coragem. Dá a ela um arco próprio, independente de Peter. Ela aparece numa dimensão paralela. E Peter atravessa temporadas inteiras tentando encontrá-la. Atravessa o multiverso, enfrenta versões de si mesmo, nunca desiste. Esse arco, a busca por MJ, é um dos mais dolorosos da série inteira. E prova que Mary Jane não era coadjuvante, era metade da história. Harry Osborn, o amigo que se torna tragédia. Harry começa como irmão de coração de Peter, e você assiste episódio por episódio ele se transformar no eco do pai que sempre temeu. A série não torna isso rápido, ela faz devagar, com cuidado, cada passo do declínio visível. E quando chega no momento final, você não pode dizer que não viu vir, mas também não estava preparado para isso. A peça mais ousada de todas. As Guerras das Aranhas. No arco final, versões alternativas de Peter Parker de universos paralelos se unem para enfrentar uma ameaça que nenhum deles poderiam enfrentar sozinho. Multiversos de Aranhas, em 1994. Antes do Aranhaverso, antes de qualquer coisa. Mas o arco não é sobre ação. É sobre Peter olhar para versões de si mesmo que fizeram escolhas diferentes, que perderam coisas diferentes, que se tornaram pessoas diferentes e ter que decidir qual deles é o herói de verdade. A resposta que a série dá para essa pergunta é o que torna o final dela tão impossível de esquecer e tão impossível de superar, mano. Por que essa série nunca foi superada? Um pouco mais de 30 anos e ainda não existe nada que chegue perto. Por quê, mano? Não é nostalgia, não é memória afetiva distorcendo a visão. É que essa série fez uma escolha que a maioria não tem coragem de fazer. Ela não protegeu Peter Parker. Ela deixou ele perder. Deixou ele se transformar em algo que não conhecia. Deixou ele perder Mary Jane para uma dimensão alternativa, sem garantia de encontrá-la.
deixou ele assistir Harry se destruir sem conseguir fazer nada, deixou ele carregar a culpa de coisas que não eram culpa dele. E nunca, em nenhum momento, deu a ele um final limpo. Porque essa é a verdade sobre o Homem-Aranha, que os quadrinhos levaram décadas para admitir e que os filmes ainda estão tentando entender. Peter Parker não é herói porque ganhou, ele é herói porque continuou. Eu acho que você já viu algo parecido recentemente, mas vamos voltar para o vídeo. Mesmo quando estava se deteriorando por dentro, mesmo quando o simbionte chamava, mesmo quando o amigo virou inimigo, mesmo quando o amor sumiu entre dimensões. Episódio após episódio, a série colocou tudo que ele tinha no fogo e ele voltava. Sempre voltava, mano. Isso é o que nenhuma outra versão conseguiu capturar com a mesma honestidade. E é por isso que o final dessa série ainda dói, mano, até hoje. Mas tem uma coisa que essa série não resolveu. O último episódio termina com Peter atravessando o multiverso em busca de Mary Jane. E aí acontece algo que nenhum roteiro teria coragem de escrever. Ele encontra Stan Lee. Literalmente, mano. Stan Lee aparece como ele mesmo, o criador, e diz a Peter Parker que a história dele ainda não acabou, que o melhor ainda está por vir. E então, a série acabou. Sem conclusão, sem solução, sem Mary Jane. Peter Parker congelado entre universos, procurando a pessoa que ama sem saber se vai encontrar. Um pouco mais de 30 anos depois, essa história ainda tá aberta, mano. E a pergunta que fica, e que ninguém nunca respondeu de verdade é: o que teria acontecido se a série continuasse? Comenta aqui embaixo, porque se você assistiu essa série, você sabe que tem uma resposta para isso. Eu quero ler. Se inscreve no canal, mano, se você chegou até aqui. Ative o sininho 2 vezes para que você tenha notificação de todos os vídeos aqui do canal. Valeu, mano, um abraço e até a próxima.